Olá, bem-vindos, bem-vindos. Vamos dando continuidade ao assunto sobre a morte. Então, tem bastante coisa assim para a gente conversar, né? Uns aspectos interessantes que a gente precisa ordenar o pensamento e, a partir disso, tirar as conclusões, né? Buscar novas perspectivas. Uma coisa importante que eu gosto de relembrar é que em todos os meus vídeos, em todos, né, reiki, radiestesia, meditação, despertar, eu não estou aqui para convencer as pessoas, né? Não é meu objetivo. Meu objetivo é compartilhar a minha vivência, a minha experiência, não aquilo que eu vi, que eu li, não. Basicamente aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento. Compartilho com vocês minhas vivências com a ayahuasca, que foram muito produtivas, né? Mas não digo para as pessoas experimentarem a ayahuasca, não digo para as pessoas vão fazer reiki, não. É compartilhar, e a partir desse compartilhar as pessoas vão formar as suas ideias. Tem um aspecto muito interessante que é muito comum, ele surge, né, nas conversas e nos debates sobre morte, entre vários, que é a afirmação: ninguém voltou para contar como é. Né? Então ninguém morreu e ressuscitou ou voltou à vida para nos contar como é, para nos oferecer uma perspectiva do assunto. Mas isso existe. Isso existe. Pessoas já tiveram morte clínica comprovada, pessoas já entraram em coma profundo, que é praticamente uma morte, e retornaram. Retornaram com muita informação. São ditas EQM. EQM. Experiência de quase morte. Ou no inglês, que você vai encontrar bastante na internet também, NDE. Near Death Experiences. Meu inglês fajuto. Então, as EQMs são situações em que a pessoa passa por um trauma muito grande, por um acidente, por alguma situação complicada, em que a pessoa é dada como morta clinicamente. Né? O médico atesta, a pessoa morreu. Desligam-se equipamentos, uma coisa assim. Fazem alguns exames e percebe-se que houve uma morte. E a pessoa retorna, depois de alguns minutos, segundos, ou às vezes, né, alguns traumas, algumas situações muito graves, assim, de coma muito profundo, depois de meses, às vezes a pessoa retorna. Tem muito estudo sobre isso, muito. Estudo científico. Não é aquele estudo de que a pessoa teve uma EQM, veio, relatou, escreveu um livrinho, ou alguém foi lá e perguntou umas coisinhas, coisa tal. Não. Existem estudos sérios sobre as EQMs, relatos documentados, muita coisa em inglês, divulgação em livros, divulgação em textos, divulgação em vídeos, mas não é algo que atrai as pessoas para esse tipo de coisa, não é algo que as pessoas busquem isso naturalmente, né? O medo da morte é muito maior, o não falar, o não buscar, o não pesquisar sobre isso é muito grande. Realmente faz parte, é cultural, isso é inerente ao ser humano. Mas as EQMs trazem, esses estudos trazem muita informação de pessoas que morreram, saíram do corpo e tiveram vivências e retornaram e contaram essas vivências. Nem todos os que sofrem EQMs têm esse tipo de coisa. Alguns ficam realmente num estado de sonolência, num estado de inconsciência, que não trazem grande coisa, não tem o que compartilhar. Mas alguns, muitos, trazem informações. Junto com isso,
nós temos os projetores, né? Pessoas que têm o processo de sair do corpo, de projeção astral, projeção da consciência, que saem do corpo. Alguns poucos saem à vontade, a hora que quiserem, o momento que quiserem, e a maioria sai ocasionalmente. Certo? Como eu falei no vídeo sobre projeção astral, tem um vídeo só sobre isso, é uma característica humana. Todos nós saímos do corpo à noite, mas a maioria não lembra. Ou não quer lembrar também. Então, esses projetores, eles saem do corpo, vivenciam alguma coisa, trazem essa informação, compartilham. Robert Monroe é uma das maiores referências que nós temos. Os 3 livros dele que tem no blog são fantásticos. E mostram pra gente como é o mundo astral. O que acontece quando esse corpo para um pouquinho, seja no caso da projeção, relaxa profundamente e há uma desconexão. A consciência se foca no outro corpo, no corpo de energia, no corpo astral. E o interessante é que esses 2 relatos batem. As experiências que os projetores nos contam, nos trazem, e as experiências que as pessoas que sofrem as EQMs nos contam, nos trazem, elas coincidem. Elas estão em sintonia, elas são relatos da mesma experiência. Perspectivas diferentes, vivências diferentes, estados de consciência diferentes, amplitudes de consciência diferentes, mas coincidem. Então, sim, nós temos provas científicas, porque existem estudos científicos e provas pessoais das pessoas que tiveram essa experiência, que compartilharam ela em livros, em vídeos, em textos. Existem provas de que há alguma coisa além do nosso corpo físico. Que a morte que todos nós tememos é a morte do corpo, desse computador biológico, como eu gosto de me referir a ele. Esse computador biológico morre, cessa, para de funcionar e alguma coisa persiste. A nossa alma, a nossa consciência, a nossa mente. Então a ciência tem feito progressos fantásticos com isso, divulgando. Basta que as pessoas procurem, basta que as pessoas pesquisem um pouco e encontrem fontes corretas, principalmente isso, encontrem fontes corretas de informação. Eu digo que não é uma questão de fé, e não uma questão de fé religiosa, né, de acreditar em um Deus, de acreditar em um livro, de acreditar em alguma coisa assim, mas é uma questão de você acreditar nisso baseado em experiências. Porque todos nós podemos ter projeções de consciência, projeções lúcidas. Todos nós podemos sair do corpo de forma lúcida. E aí nós vamos ter essa fé, esse acreditar no que existe além do corpo pela própria experiência. Esse é o melhor caminho. Técnicas para sair do corpo existem centenas. Robert Monroe, que eu citei, tem um site muito interessante que ele desenvolveu uma tecnologia chamada M-Sync, que sincroniza os nossos 2 hemisférios e tem uma série de exercícios, uma série de ferramentas para você sair do corpo conscientemente. Tem no blog. Então, esse ponto eu acho que é fundamental para a gente continuar o assunto, né? Existem sim provas, pessoas já morreram e voltaram, trouxeram informações e estão disponíveis. Nós podemos buscar e formar a nossa opinião sobre isso, né? Certo? Então é muito importante esse movimento de buscar essa informação. Legal, pessoal? Em breve voltamos.